Olá a todos, que bom poder estar aqui com você novamente. Lembrando que esse não é mais um canal, porque se a gente fosse falar a mesmice, igual ao que todo mundo fala, de bênção, de prosperidade, a gente nem estaria aqui, né? Desde o princípio, nós fomos chamados para falar da verdade, trazer a você da verdade ocultada de todos nós, quando nós ainda éramos meninos, levados por vento de doutrina. E hoje eu queria compartilhar aqui uma palavra com os nossos irmãos remanescentes, a última fagulha de esperança nesse tempo que está se abreviando rapidamente, nesse mundo corrompido pelo pecado, na qual nós temos defendido a verdade desta palavra. Hoje, pela manhã, a gente tinha compartilhado aí uma mensagem que deu muito o que falar. Hebreus capítulo 5, verso 13, diz assim que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça e na palavra da verdade, porque é menino, é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para discernir a verdade, para discernir o bem, para discernir a justiça. E muitos ainda não entendem dessa mensagem e acham que o evangelho ele é somente prosperidade. As pessoas acham que o Mashiach ele veio aqui para passear e dar a vocês a graça de serem livres sem cobrar nada. Porque as pessoas acham que há uma grande facilidade da salvação. O mundo aí fora, né, os falsos profetas, os fariseus desta época, eles pregam isso. O evangelho de graça, o evangelho de prosperidade, bênção, campanha. E é exatamente esse discurso que eles ficam bravos comigo. Né? Recentemente eu enviei uma mensagem para uma amiga que se intitula Bispa, né? E falando, né, sobre o verdadeiro evangelho, sobre a verdadeira religião, né? Que a grande maioria dos pastores hoje, ou na sua totalidade, nem visita as viúvas, né? Eu tenho como exemplo a minha própria mãe, né? E nós somos criticados porque nós não estamos atrelados a um templo. E eu quero aqui relatar um texto lá no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 32. Está escrito aí na sua Bíblia. Se você começa a questionar esse modelo, né, saiba que esse é o modelo que foi instituído pelo nosso Mashiach. O tema diz a comunhão entre os integrantes da congregação. Nem igreja se fala, tá? E a congregação dos que criam eram unânimes em um só coração e uma só alma. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía ou que era seu, mas todas as coisas eram de todos. Olha só. E tem mais. E os emissários davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Yahushua, e em todos eles havia abundância de graça. Olha só. E não havia entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casa vendiam e traziam o valor do que fora vendido e depositava na mão dos emissários ou dos apóstolos, e repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Tá? Isso daí não é dízimo, tá? Isso daí é uma igreja, ou uma carral, uma congregação, um povo unido. É isso que é a visão que o Mashiach trouxe. Mas o mundo de hoje ele prega um dízimo para poder pagar salário de pastor, para poder fazer aluguéis de templo, enfim.
Esse não é o modelo instituído pelo nosso Salvador. Eu sei que muitos talvez estejam vendo esse vídeo. Nós temos poucas pessoas que nos acompanham. Nós não somos superstar, nós não somos nada, né? Até porque a verdade como ela incomoda, claramente que pouco faz. Se esse fosse um canal de anarquia, de bagunça, certamente a gente teria muitos seguidores, mas esse não é o propósito. Machia mesmo ele não teve seguidores. Eu tomo como exemplo lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 9, depois dele ter mencionado sobre a parábola do semeador, que muitos conhecem, né? E se prega aí pelos templos, mas ninguém toma posição. Logo depois disso, Machia ele estava reunido ali no Rio Jordão, juntamente com todos os povos, né? E a grande multidão, e juntamente os apóstolos. E assim os apóstolos chegam até ele e falam: Mestre, por que o Senhor fala em parábolas? E aí ele respondeu: a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles, aquele povo lá, não é concedido, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, porque o coração desse povo está endurecido. Tá vendo aí? É isso que eu vos falo. A grande maioria hoje, ela tem seguido a facilidade, porque as pessoas elas não querem ouvir a verdade, elas não enxergam a verdade. Hoje vive por uma graça superficial, aonde não tem mandamento, aonde não tem leis, aonde não tem estatutos. A grande maioria hoje dos teólogos, que essa teologia furada, diz que o Machia veio para abolir a Torá. Mentira. Ele veio para cumprir a Torá. E ele veio para transbordar, para completar. Então, se as pessoas falam que foi anulada porque vocês têm conduzido o povo em vento de doutrinas e mentira, vocês precisam estudar mais. A teologia que vocês vivem hoje é teologia humana. A teologia mesmo é aqui, ó, dentro da Sagrada Escritura. Aquele que não pesquisa não tem entendimento. Fica só tomando leite. Precisa tomar um alimento sólido. E o alimento sólido é leitura, é discernir, é meditar dentro da palavra do Criador. Muitos falam que conhece Deus, mas nem bem sabe o nome de Deus, porque Deus é apenas um título. As pessoas falam que amam a Deus, que conhecem a Deus, mas não conhecem a própria vontade do nosso Criador para as nossas próprias vidas. Porque acham que tudo é bênção, que tudo é maravilha. O Machia disse assim que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele veio e sempre combateu a mentira, sempre combateu os escribas e os fariseus. Ele foi morto por quê? Ele foi morto porque ele combatia a religião, porque ele combatia a mentira, porque ele combatia a heresia, porque ele combatia a idolatria, porque ele combatia o pecado. Mas ele era chamado do quê? Do apacentador, porque ele apacentava o seu rebanho e eles tinham entendimento dentro da verdade. Hoje o povo não quer ouvir a verdade. Ficam debaixo de doutrina de mentira. Esta é a palavra que vos apresentam, essa é a palavra de nosso Salvador. Que você possa refletir nos textos que nós aqui compartilhamos. Fique na paz, na shalom, que excede todo entendimento. E se você gostou dessa mensagem,
compartilhe com outros. O tempo do fim está muito próximo e precisamos tomar uma posição, se livrando do pecado, se livrando da prostituição, se livrando da mentira e tomando posse como verdadeiros cidadãos dos céus. Como diz em Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que floresce e dá fruto, e o quanto mais prosperará. Um beijo e um abraço no seu coração e até a próxima. Shalom.